Para a segunda parte da autocorreção A do capítulo 6. Essa autocorreção agora vai da página 232 a 242. Então, continuando na página 232, tem duas manchetes. Produção de feijão é prejudicada por falta de chuvas e calor forte. Falta de chuva prejudica a captação de água e abastecimento em Ribeirão Bonito, São Paulo. Então, também tem duas questões aí, você vai copiar no seu caderno para responder. Primeiro, as manchetes acima tratam de quais atividades desenvolvidas pelo ser humano. Então, ele falou de duas. Quando a gente mexe com plantação, a agricultura, e logo em seguida ele vai falar da distribuição de água potável para a população, né? Que é o abastecimento, a captação e o abastecimento. 2. De acordo com as manchetes, quais as consequências da falta de chuva para a população? São enormes, né? A gente não vive sem água, na verdade. Então, para essa população, vai afetar a produção de alimento e a distribuição da água para que eles usem de forma, né, pessoal, dentro de casa, para fazer suas coisas. Página 234. A terceira questão dá para responder no livro, mas a quarta precisa copiar e responder no caderno. Terceira, qual problema ambiental está representado na imagem ao lado? Bom, a gente pode ver que está acontecendo desmatamento, né? Em sua opinião, qual mensagem o autor dessa imagem quer passar representando uma nuvem apenas sobre a área da vegetação? Bom, gente, isso é uma resposta pessoal. Você vai analisar o que essa imagem está representando para você. Por que você acha que essa nuvem só está aí? O que facilita dessa nuvem estar aí e dificulta de não estar nas outras áreas? Qual é a ligação que tem com a formação da nuvem e as plantações? Lembra lá do ciclo da água que a gente já viu isso. Página 236. Retirada da cobertura vegetal do solo contribui para reduzir mais a água nas torneiras. Explique com suas palavras o que o autor da manchete quis dizer. Então, gente, quando a gente retira a cobertura vegetal de dentro de uma determinada área verde, a gente afeta diretamente a infiltração da água no solo, né? Porque ela não cai em forma de precipitação e não precisa da planta para absorver. Então, isso compromete o abastecimento lá daquelas águas subterrâneas, que são reservatórios de água e que vão ser distribuídos à população, né, por meio de todo um processo que a gente vai estudar posteriormente. Então, prejudica e muito a retirada dessa cobertura vegetal. 2. Circule a palavra que completa adequadamente o texto, de acordo com o que está representado na imagem ao lado. Então, vamos lá. A retirada da mata ciliar pelo desmatamento favorece o assoreamento do rio, provocando a redução da profundidade desse rio e afetando os seres vivos aquáticos. Esse processo pode ser intensificado pela ocorrência de chuvas. Lembra lá da mata ciliar, perto dos córregos e tudo mais? Página 237. O quadro ao lado mostra a quantidade de água consumida em algumas atividades desenvolvidas pelo ser humano. Então, olha, na irrigação, 792,1 metros cúbicos. Abastecimento urbano, indústria, uso animal. Lá no seu caderno, você vai construir um gráfico de colunas com os dados apresentados nesse quadro. Então, você vai fazer lá o gráfico, colocando atividade, volume, e vai construir esse gráfico. Letra B. Com base nas informações do quadro, complete as frases a seguir. Em 2017, a irrigação foi a atividade realizada pelo ser humano que consumiu maior volume de água. Já que consumiu o menor volume de água foi o abastecimento urbano. Letra C. O volume de água consumido nas residências, em hospitais e nas escolas pode ser reduzido se utilizarmos a água de maneira consciente. Liste abaixo algumas medidas que contribuem para evitar o desperdício de água no nosso cotidiano. Então, assim, eu já coloquei uma para você ir depois listando. Uma forma de não desperdiçar água e manter a torneira fechada.
Quais outras formas a gente pode evitar que essa água seja desperdiçada? Página 240. Jefferson estava assistindo a um filme em determinada cena. Ele ficou com muito medo, o que provocou diversas alterações em seu corpo. Olha a reação dele aí, tá bem, parecia estar bem receoso, né? Com medo aí ou de alguma coisa que ele tá vendo. Que hormônio foi responsável por provocar as alterações no corpo do Jefferson? A adrenalina, já vimos isso, né? Na aula anterior. Em qual glândula do corpo humano é produzido o hormônio citado no item A? Lá na suprarrenal. Assinale a afirmação adequada a respeito das alterações que esse hormônio provocou no corpo do Jefferson. A frequência cardíaca e a produção de suor aumentaram, a respiração acelerou e a atividade do sistema digestório diminuiu. A frequência cardíaca e a produção de suor diminuíram, a respiração acelerou e a atividade do sistema digestório aumentou. O que acontece quando a gente está nervoso ali, com a adrenalina em alta? Primeira, né, gente? Tudo vai aumentando ali, a respiração fica acelerada. Letra D. O sistema nervoso está relacionado à situação descrita acima? Claro, né? Ele é que é o responsável pela produção da adrenalina. É ele que controla essa parte hormonal do nosso organismo. Pinte de azul o quadro das estruturas do sistema urinário em que ocorre a formação da urina e de vermelho onde a urina é armazenada. Então, quem produz, né, são os rins e ela é armazenada na bexiga. Terceira, as imagens a seguir foram obtidas por satélites e mostram parte da cidade de Xangai, na China, nos anos de 1984, na imagem A, e 2016, na imagem B. O que aconteceu com a área verde da cidade de Xangai entre esses anos? A área verde foi bem reduzida, né? A construção de cidades como Xangai causa a hipermeabilização do solo. Qual é a principal etapa do ciclo da água prejudicada com esse processo? Se a água não vai entrar no solo, então ela vai impedir que a infiltração da água, né? O processo de infiltração da água. Você acha que o ciclo da água sofreu alterações na região da cidade de Xangai ao longo dos anos? É uma resposta pessoal, mas que está bem nítido aí, né? O que aconteceu? Se afetou uma parte desse processo, que foi a infiltração, provavelmente teve outras alterações, né? Então você escreve aí. Complete o diagrama de acordo com as frases abaixo. Processo no qual parte da água dos rios e mares transforma-se em vapor de água. Olha a dica aí, vapor. Então, vaporização. Estado físico da água que não apresenta forma definida. Gasoso, né? Você não tem como enxergar ali a forma do gasoso. Formada pela junção de pequenas gotas de água na atmosfera terrestre, quando o vapor de água sofre condensação. A nuvem. Processo pelo qual as plantas liberam vapor de água no ambiente. Transpiração. Quinta. Identifique a atividade representada em cada imagem utilizando os itens do quadro. Em seguida, relacione cada atividade à atitude que contribui para reduzir o uso de água em sua realização. Então, tenho aí abastecimento de água, geração de energia elétrica e indústria de alimentos. E aí, lá embaixo, eu tenho que cada uma a atitude relacionada, né? Desligar as luzes elétricas quando não houver pessoas no ambiente, consumir conscientemente e evitar o desperdício de alimentos, reaproveitar a água da lavadora de roupas para lavar o quintal. Então, a primeira, tá? O que está dizendo? Uma indústria de alimentos, né? A gente precisa consumir conscientemente e evitar o desperdício de alimentos. Na segunda, é o abastecimento de água. Então, a gente pode reaproveitar a água da lavadora para lavar o quintal, né? Bota ali no balde, deixa enchendo e depois lava o quintal. E por último, geração de energia elétrica. A gente pode desligar as luzes elétricas quando não houver pessoas no ambiente. Até a próxima!